Fala galera, boa tarde, tudo beleza? Bom, vamos aqui, né? Esse vídeo provavelmente está saindo no meu canal jurídico. Se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve nesse canal, além de algumas iniciativas populares, né? Então, sanar dúvidas sobre direitos básicos, ajudar aí classes e pessoas que estão em necessidade, vulnerabilidade social, né? Sanando as dúvidas. Eu faço muito desses projetos, então por mais que não seja algo do seu enfoque, deixa o like aí, se inscreve para ajudar nesse projeto, né? Mas hoje especificamente eu vou falar sobre overbooking. Eu estou prestes a entrar numa audiência aqui, daqui 1h30 mais ou menos. Estamos processando uma companhia aérea por ter causado esse transtorno gigantesco que é overbooking, né? Que basicamente o que é? É quando a companhia aérea vende o seu assento no voo. O que acontece? Algumas companhias aéreas operam com uma quantidade maior do que a capacidade do avião, da aeronave, de vendas, porque sempre ocorre cancelamentos e tal. No entanto, muitas vezes elas vendem, por exemplo, um avião tem 300 passagens, 180 passagens, vamos dar um exemplo. Um avião que tem 180 passagens, a companhia aérea pega e vende 200. Ela tem uma porcentagem que ela pode trabalhar em cima das vendas. E depois, né, se ela precisar, ela realoca em voos de outras companhias. Enfim, existe uma série de manobras que ela pode fazer para preencher esses voos aí, para preencher essas lacunas de voos que foram vendidos mais assentos. Porém, o que tem acontecido muito frequentemente, atualmente, é pessoas ficarem sem o assento, ou seja, você comprou sua passagem aérea com horário, com local, com assento determinado, e quando você chega na aeronave, a pessoa te informa, olha, seu assento infelizmente foi vendido por outra pessoa, e essa pessoa embarcou primeiro, e não há outro assento na aeronave que a gente possa te colocar. A partir disso, né, tem alguns direitos que você pode executar, tendo em vista essa ocorrência. A própria ANAC, regulamentadora dos voos aí no Brasil, as companhias aéreas entendem que ali, no momento em que aconteceu isso, um dos direitos imediatos ao cliente acessar é sala VIP de aeroporto, para poder se alimentar, né, ou alimentação básica ali no aeroporto onde você estiver, acesso à internet, água potável, tudo de maneira gratuita, claro. Isso a gente está falando em overbooking, em atrasos normalmente interestaduais que vão durar 2 horas, 3 horas, que podem ser repostos em outro voo, né? Porque a companhia, assim, ela tem a obrigação de já te realocar, mesmo que num voo de uma outra companhia aérea, o mais rápido possível. Então, na teoria, é isso que se cobra, né? E também o direito à indenização ali momentânea. Então ela pode te dar um voucher. Normalmente, né, o que é praticado hoje em dia é um voucher de até entre 1.800, dependendo do voo, se for interestadual, até normalmente elas costumam conceder 3.000, 3.600 reais. Então se o voo atrasou ali 2 horas, 3 horas, acesso à sala VIP, acesso à alimentação, né, tanto consumíveis, né, comestíveis, bebida, água potável e demais bebidas que estiver disponível em sala VIP, ou mesmo que não tenha sala VIP em algum lugar equiparado, acima de 3 horas, hotel, tá? Estadia em um lugar onde você possa né, ficar à vontade, ficar confortável, não num saguão de aeroporto, acima de 3 horas, tá? E transporte para esse hotel, tudo isso incluso pago pela operadora de voos, tá? Além disso, fica disponível também, a partir do momento que ocorreu o overbooking, o ressarcimento ou reembolso da passagem. Vamos supor que era um evento urgente que não adiantaria você comparecer em outro momento. Por exemplo, um overbooking de um dia para um casamento que ia ter. Então, se aconteceu o casamento, aconteceu um evento, vamos supor que era só um evento preciso, assim, não ia ter festa, não ia ter nada depois. Mas vamos supor que você está indo para o casamento de um parente, um velório, algo que não irá se repetir nos próximos dias. Você tem a opção de cancelar e receber imediatamente o valor da passagem, entendeu? Então, por exemplo, teve overbooking, a companhia informou que só vai poder fazer o voo no outro dia. Uma das suas opções é pedir o cancelamento e o seu estorno do valor integral de volta. Claro que dano moral, por exemplo, nesse caso que eu tô falando, um velório de um parente próximo, alguém querido, um casamento, aí a gente entra na esfera do dano moral. O dano moral é algo que vai ser construído e perceptível quantitativamente equivalente ao dano que isso causou na sua pessoa, né? Então, por exemplo, um casamento, né, ou um velório de um parente querido é
é um valor subjetivo, a gente não tem como comprar por um valor específico. Apesar de o tribunal, né, emitir algumas tabelas, alguns parâmetros, hoje quem fala em 10 mil de indenização por dano moral, 20 mil, dependendo do caso que for, mas não existe um valor precificado assim pontual. Esse valor, é óbvio, é mais difícil conseguir indenizações altas, né? Mas, por exemplo, o valor em si ele é subjetivo. Então, é possível sim uma condenação de 100 mil reais, por exemplo. É difícil? É mais improvável? Sim, é mais improvável. Provavelmente o juiz vai valorar isso, porque existem princípios, né? Existem o princípio da razoabilidade, do não enriquecimento com causa judicial, entendeu? Existem diversos princípios que essa indenização vai esbarrar. Óbvio que esse direito não deve ser vendido, por exemplo. Então, quando há uma indenização muito baixa, que costuma acontecer nas primeiras instâncias, vamos supor, você perdeu o velório de um parente querido, perdeu um casamento, que era um ato único ali, importantíssimo. O juiz de primeira instância vai lá e condena 3 mil reais de dano moral. Você pode revisar isso, pode ir para a esfera do Tribunal Superior. Normalmente, nesses casos, se consegue uma indenização entre 10 a 50 mil reais, 60 mil reais. É claro, dependendo do tanto de fatores subjetivos que agregarem prejuízo à sua honra, prejuízo, né, ao prejuízo moral que você teve, você comprou um produto ali, não foi ali bem atendido, beleza? Então tudo isso é subjetivo, depende de uma análise criteriosa do caso a caso. Bom, então só pontuando, se o overbooking não for indenizado ali no momento, não for resolvido administrativamente, porque sim, existe essa opção, meio que a companhia aérea pode te oferecer um voucher, oferecer alguma coisa para você não entrar com a indenização ou para amenizar o que seria concedido numa ação judicial. Também tem a opção da ação judicial direta, né? Então, por exemplo, no caso do cancelamento, você pode entrar com uma ação. Ou mesmo no caso que você recebeu lá o voucher de 3 mil reais. Pode ser que você tenha tido outros danos depois disso, não sei, uma entrevista de emprego em outro país, como é um caso recente aqui que eu recebi, ou um evento importantíssimo, que mesmo que você tentou chegar com antecedência, o atraso da companhia aérea extrapolou os limites, os padrões normais, que por exemplo é 6 horas, né? 6 horas, mais que 6 horas aguardando no saguão do aeroporto, existe jurisprudência que já considera como dano moral qualificado previamente, sabe? Indiscutível, assim. É de fato indiscutível? Não, como eu disse, o direito é subjetivo, vai depender da análise do caso preciso e pode ser que um julgador de primeiro grau, um juiz de primeira instância, entenda diferente, que não houve dano moral. No entanto, acima de 6 horas é muito frequente e muito comum que os juízes, até de primeiro grau, estabeleçam um valor mínimo ali fixado entre 10 e 20 mil reais ali. Ou, no caso em que não ocorrer isso, que o tribunal reforme para esses valores, beleza? São parâmetros ali que costumam acontecer no judiciário. Felizmente, né? Infelizmente seria se não acontecesse. Então, como último ponto aqui importante, aqui, né? Tava lendo a petição aqui e me refrescou algumas coisas na memória. Pontos que você deve tomar cuidado no overbooking e maneiras de fazer prova do acontecimento do overbooking. Fotos das passagens aéreas, tá? Comprovantes dos cartões de embarque, horário certinho. Já a localização do Google Maps, um caso que eu usei recente e que a operadora não conseguiu contestar, nem sequer apresentou contestação sobre isso, é a geolocalização da pessoa. Então, por exemplo, você vai para o aeroporto, você vai usando o GPS, você vai usando o Maps, né, normalmente, ou o Waze, o que for. Se você olhar na linha do tempo desse aplicativo, fica lá os horários, cada horário que você chegou no aeroporto, o horário que você foi no saguão de embarque, a quantidade de tempo que você ficou ali no saguão de embarque, o momento que você embarcou na aeronave, ou no momento que você não embarcou, o momento que você saiu do saguão de embarque, o momento que você foi pro hotel, pegar um hotel, entendeu? O momento que você foi pra praça de alimentação, tudo isso fica ali criteriosamente feito no cartão de embarque. Caso você, no seu histórico de GPS, caso você tenha desligado a geolocalização, você pode utilizar fotos, gravação de vídeo que você fez, entendeu? Claro, é aquilo que eu falo. Quanto maior a quantidade de provas que você tiver, menos subjetivo fica o seu direito. Então, eu falar numa ação judicial, ou o seu advogado, ou alguém que está te defendendo, falar numa ação judicial que você passou por uns transtornos é um tipo de prova. É uma prova que o juiz vai olhar e falar, beleza, ele falou isso. Agora, você ter gravado uma humilhação que você passou, gravado, ter prova fotográfica dos cartões de embarque, ter documento material, palpável, que todo mundo olha e fala, bom, realmente isso aqui aconteceu, está incontestável aqui na ação.
é um ponto positivo, né? É o tipo mais fidedigno de prova que a gente pode usar. Posterior a isso, áudios, conversas são o segundo escalão de provas ali, só resumindo, tá? Para quem é leigo, para quem não entende muito do direito. É claro que existe toda uma, tecnicamente falando, existe toda uma jurisprudência quanto a cada tipo de prova, existe toda uma dosimetria. No entanto, para você que é leigo, que não entende muito, basicamente é isso. Primeiro ponto, provas documentais. Essas são as provas mais fortes que tem. Foto, vídeo, print de conversa, geolocalização, que não tem como você ficar alterando e tal. É a prova documental mais forte. Segundo ponto, testemunhas. Pessoas que foram com você, familiares que te levaram lá no dia do coisa, outras pessoas que estavam no voo, tal. Isso é muito importante. Às vezes você atrasou, não foi só você que teve overbooking, foi mais 10 pessoas. Trocar contatos com essas pessoas pode ser muito importante, entendeu? Para você, né, conseguir documentar isso, usar ela como testemunha, porque a pessoa não tem ligação com você, não tem interesse nenhum no processo. Então, por mais que um vá ser testemunha do outro no outro processo, esquece. Não faz sentido a companhia impugnar. E outra, ela nem vai saber que a pessoa, se o advogado, né, for um pouco mais malicioso, a gente só junta como testemunha lá, junta o nome da testemunha, tá, o horário do que aconteceu. A companhia muitas vezes não vai ter como fazer o controle de saber que aquela pessoa estava no mesmo voo que você. Então são coisas para te defender. Mas é claro, só uma testemunha não vai ser o suficiente. E a testemunha ela serve para corroborar uma prova documental que já existe. Então, por exemplo, você está falando de um atraso muito grande que teve, que a companhia tratou mal, você tem que ter documentos iniciais probatórios disso. Então, ter lá demonstrando o atraso na sua linha do tempo do GPS, ter fotos que você estava no aeroporto, estava na praça de alimentação, tal horário, aguardando um novo voo e não tinha notícia. Ter fotos, muita gente tem foto dormindo no saguão do aeroporto. Porra, isso daí já não dá uma moral absurdo. Entendeu? Em alguns casos, é claro. Tanto que eu nem entendo por que as companhias aéreas ainda erram com esse tipo de coisa, né? Eu acredito que eles faturam tanto com a venda de voos, a margem talvez seja tão alta de lucro, porque não é possível, senão não faz sentido. E é isso, né? Provas, primeiro, prova documental, arquivos, fotos, é o que você tiver, prints de conversa, geolocalização. Segundo, testemunhas, né? Áudios gravados, porque áudio também tem a questão da companhia sempre contestar se de fato foi um atendente dela, se foi uma outra pessoa passando informação, entendeu? E identificação dos funcionários. Mas também serve como prova, é claro. E última coisa, né, os nossos próprios argumentos. Então, você falar alguma coisa sem ter prova no processo também serve, porém, se você não tiver algo físico, palpável ali, um documento, fulano me xingou. Você tem um áudio disso? Não. Você tem uma testemunha? Putz, a testemunha ainda assim é duvidável. Mas, por exemplo, você tem um áudio e um áudio, porque pode ser uma pessoa aleatória, né, xingando você, porém você tem uma testemunha falando, não, de fato, aquele dia lá, a funcionária da companhia aérea não me deu atenção devida e me tratou com maior desrespeito. Entendeu? A combinação desses dois pode formar uma prova forte, que aí chega a ser equiparável a uma prova material. Tá bom? Então atentem-se a essas coisas. Tentei resumir o máximo aqui que deu. Vou deixar uma colinha na descrição desse vídeo. E é claro, se você precisar, eu vou deixar um Instagram, @ do Instagram específico, onde eu comento sobre overbooking, a parte material aí para você estudar, informar para alguém que passou por isso, essa situação extremamente desagradável e que infelizmente vem acontecendo com maior frequência. E é claro, o único ponto atualmente que a gente tem para fazer para diminuir o número de overbookings, diminuir a quantidade que isso acontece, é com as ações judiciais. Porque, infelizmente, se você não entrar com ação, a companhia aérea está no lucro, entendeu? Infelizmente, se você aceita aquela indenização ali que eles dão e deixa por isso mesmo, isso fica mais recorrente, entendeu? Eu acredito assim, se as companhias aéreas oferecem de pronto um voucher de R$3.000, R$3.500 para você não entre com a ação ou para amenizar, é porque elas têm isso já de praxe, entendeu? Elas venderam ali a cota do voo, venderam a mais, então ela pega uma pessoa e dá esse voucher e tal, para ela é, né, mais viável. Portanto, se todos que sofrerem overbooking tiverem esse transtorno entrar com ação, elas provavelmente vão se comportar melhor na hora de vender um serviço, né? Vender um voo, vender uma prestação jurisdicional para vocês, beleza? Valeu, por hoje é isso.
Como eu falei, se caiu de paraquedas, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para me fortalecer. Tem alguma dúvida sobre algum assunto parecido ou sobre algum assunto correlato? Deixa nos comentários que não... Sei lá, eu vou tentar de 15 em 15 dias fazer um resumão das perguntas e ir respondendo juridicamente como funciona, beleza? Claro, por conta da rotina, nem sempre dá para responder todo mundo, nem sempre vai ser, tipo, 15 dias depois, 30 dias depois, mas assim que eu tiver tempo, eu paro um final de semana e respondo todas as perguntas do canal. E para você saber, claro, ativa o sininho das notificações, né? Porque pode ser que eu tenha respondido uma pergunta sua depois de alguns dias. Valeu, tamo junto, se inscreve e precisando de ajuda, tamo por aqui.